Deus abençoe. Sou o pastor Rodrigo Carvalho, pastor da igreja Chosen Church, a igreja dos escolhidos. E através desse vídeo, nós estamos trazendo mais uma inspiração de Deus através da sua palavra, o impacto do Senhor para a sua vida. Em Mateus capítulo 8, versículo 23, a Bíblia nos diz que Jesus entrou num barco com os discípulos. Ele estava cansado e ele adormeceu porque ele estava pregando há muitas horas. Quando ele adormece, o tempo muda e umas tempestades sobrevêm sobre os discípulos ao ponto do barco quase afundar. Pedro e outros discípulos que são pescadores, tendo conhecimento técnico, eles entendem que vão afundar naquele momento. Mas eles lembram que dentro do barco está o Rei da Glória, aquele que tem poder de mudar as circunstâncias, aquele que tem poder de apacentar os ventos e as tempestades. Então ele vai até Cristo e fala com Cristo e diz: Senhor, o Senhor não se importa que nós pereçamos. Nesse momento Jesus se levanta e atravessa o barco. Ele troca de lugar com eles e assume a ponta do barco. Ele está dando uma informação para nós. Ele está dizendo: nesse momento eu estou assumindo o controle da travessia. Ele levanta a mão para o céu e dá uma ordem. Ele diz: vento, aquieta-te, tempestade, acalma-te. E a Bíblia diz que o mau tempo vai embora, a tempestade cessa, o sol abre, o mar fica tranquilo. E os discípulos que nunca viram algo de tamanho poder, encostados na ponta do barco, arrepiados, eles perguntam: quem é esse que até os ventos e as tempestades ele manda e eles obedecem? Esse é o nosso Senhor e Salvador, o Senhor Jesus, que está aqui para repreender toda a tempestade que tem se levantado contra a tua vida. Talvez essa tempestade seja emocional, talvez seja financeira, talvez seja uma tempestade de início de ano, talvez seja algo que alguém tem feito contra a tua vida, maquinado mal. Pois eu quero te dizer que Cristo está no barco do teu ser. E se você despertá-lo através da tua fé, ele se levanta porque ele está vivo e repreende toda a tempestade mais uma vez. Não obstante, quando nós passamos os olhos na Bíblia, nós achamos que a Bíblia fala somente dessa tempestade, mas no mesmo Evangelho de Mateus, capítulos adiante, capítulo 14, a Bíblia diz que Jesus se retira para a oração e pede que os discípulos entrem no barco e sigam. Naquele momento ali, o cenário é o mesmo. O mar está tranquilo, os discípulos estão navegando e Jesus diz para eles: eu vou encontrar vocês lá à frente. E o inimigo das nossas almas viu eles sozinhos dessa vez no barco. O cenário era o mesmo, então ele encapela o mar novamente. Ele usa uma potestade que ele controla e ele manda um vento com ondas gigantes. O barulho é ensurdecedor, a água bate no casco do barco, reflete nos olhos dos discípulos. A noite cai e eles começam a ficar apavorados, porque Pedro já havia registrado na memória dele o cenário do medo da tempestade anterior, a sensação de morte. Então ele tinha na mente dele aquele arquivo de memória, só que a diferença é que antes Jesus estava dentro do barco, agora não, eles estavam sozinhos. Era o cenário perfeito para destruir os discípulos, que seriam aqueles que iriam adiante, levando a mensagem do Senhor. Então Pedro e os discípulos começam a ficar apavorados, e o medo faz com que eles não tenham acesso às informações inteligentes. Eles ficam parados no barco sem saber o que fazer, ao ponto que a visão deles fica turvada quando de repente eles veem um ser caminhando sobre as águas e eles exclamam: é um fantasma que vem lá, porque eles estão com tanto medo. Eles desarquivaram o registro de memória da tempestade passada, que eles não conseguem enxergar o que está acontecendo. Mas de repente eles escutam a voz do Senhor dizendo: não temais, sou eu que estou aqui. O que Jesus está dizendo é que ele está indo ao teu encontro no meio desse momento difícil,
no meio dessa dificuldade espiritual que tem se levantado sobre a tua vida. Tu só precisa confiar nele. E aí Pedro disse, se é o Senhor, permita que eu vá até o Senhor. E Jesus convida ele a vir e Pedro caminha sobre as águas. É bem verdade que depois ele olha para a circunstância e afunda, mas quando ele afunda, Jesus estende a mão e retira ele da profundeza das águas e coloca ele num lugar seguro novamente. O que o Senhor está dizendo é que a nossa mente e as circunstâncias fazem com que a gente tropece em problemas emocionais, circunstâncias adversas que nós já passamos, traumas de infância, traumas de coisas que nós passamos das adversidades da vida, informações que nós recebemos que não são boas, palavras que foram proferidas a nós que nunca deveriam ter sido ditas, mas Jesus, ele mais uma vez, quando nós chegamos no nosso limite, ele estende a sua mão e nos retira da profundeza das águas. Ele retirou Pedro da profundeza das águas e colocou a Pedro num lugar a salvo. Nós conhecemos a história. Pedro foi levantado como um grande homem de Deus. Pessoas que eram simples, mas usadas pelo poder do Espírito Santo revolucionaram a humanidade. E nós estamos falando deles aqui. Então, mais uma vez, Jesus nos prova que às vezes a gente passa por circunstâncias que não nos matam, mas machucam a gente emocionalmente. E aquilo que nós cremos nos domina. A mente, ela mente para nós. Mas hoje, Deus está dizendo que Ele está criando uma cidade emocional nova na tua mente. Ele está substituindo os arquivos traumáticos e as enfermidades emocionais pela presença dEle.